Aprenda a não ser bonzinho. Ninguém gosta de gente boazinha. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar sobre essa questão de ser bonzinho, de ser boazinha e do quanto isso corrói a sua personalidade e destrói os seus relacionamentos. Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários para eu poder te responder e principalmente para o YouTube entender que você quer ver meus vídeos e sempre te notificar quando tiver coisa nova por aqui, beleza? Bom, vamos lá, né? Primeiro, vamos falar do ninguém gosta de gente boazinha e depois falamos do aprenda a não ser bonzinho, não é? Talvez aí você bata o olho e fala, pô, Thiago, como assim ninguém gosta de gente boazinha? Claro que gosta. Eu faço tudo o que meu namorado quer, minha namorada quer, meu esposo quer, minha esposa quer, meu filho, minha filha, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meus colegas de trabalho e tudo mais. E as pessoas me adoram por causa disso. Eu sou uma pessoa muito bem recebida, não é? As pessoas gostam de mim e tudo mais. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui, né? As pessoas gostam de você, por quem você é, né? Pelos seus desejos, vontades, virtudes e tudo mais? Ou elas gostam de você pela sua fraqueza, pela sua falta de resistência, por você fazer tudo o que as pessoas querem sem contestar, por você sempre colocar os desejos delas acima dos seus, por você, na verdade, sempre se anular perante ao que os outros querem, por você nunca oferecer resistência, por você sempre ceder, ou seja, por você sempre ser uma pessoa fraquinha, que não consegue negociar com os outros e principalmente que sempre é de certa forma absorvida, certo? Que as pessoas anulam, não é? Para que elas tenham o que elas querem. Ou seja, elas gostam de você ou elas gostam da sua fraqueza? Esta é a primeira questão que você deve se colocar, tá certo? Porque veja bem, como eu coloco aqui, e é muito importante a gente compreender, não é? A maioria das pessoas, ainda mais nesse ambiente muito confortável, elas estão cada vez mais egocêntricas, cada vez mais voltadas ao que elas querem, tá certo? E quando você, por justamente ser boazinha, bonzinho, cordialzinho demais e tudo mais, faz tudo o que elas querem, é claro que elas afetivamente vão gostar de você, entre aspas, né? Mas é que na verdade elas não estão gostando de você, porque elas nem sabem quem você é. Elas na verdade estão gostando da tua fraqueza, de você fazer tudo que elas querem, tá certo? Principalmente porque, veja bem, como que você, que nunca se impõe, nunca se afirma, nunca se coloca, nunca resiste, tá? Como que você pode dizer que alguém gosta de você, sendo que na verdade elas talvez nem saiba quem vocês são? Inclusive, faça o seguinte teste. Fale um não, resista a algo, fale que você não vai fazer determinada coisa. Há uma enorme probabilidade de essas pessoas que gostam de você reagirem, falarem assim, não acredito que você não vai fazer. Você não é mais como você era no começo do relacionamento. Nossa, que inflexível. Nossa, que intransigente. Nossa, você nunca pensa no que eu quero. Nossa, você nunca faz o que eu quero. Ou seja, a pessoa te jogue para o extremo. A pessoa te descarte de certa forma. Né? Por quê? Porque veja bem, primeira coisa, tá? É muito importante você entender isso. Como que isso corrói a sua personalidade? Veja, a partir do momento que você faz tudo que todo mundo quer, o que acontece é, você nunca olha pra você. Você nunca reconhece os seus desejos. Você nunca reconhece o que você quer. E você principalmente nunca sabe se as pessoas de fato se importam ou não se importam com você, porque elas não têm aquela medida. Elas na verdade nem sabem quem você é. Porque veja, elas te veem como um instrumento. É óbvio isso. Porque você ajuda elas a terem o que elas querem. Agora, em nenhum momento elas permanecem ou elas ficam, porque até talvez elas nem tenham tido essa oportunidade de fazer, ou de participar, ou de estar, quando elas vão ajudar você a ter o que você quer. Ou quando elas vão ceder, negociar e tal, em prol das suas vontades. Tá? Então isso vai te corroendo, isso vai te anulando. Tá? Você vai perdendo, de certa forma, o seu eixo, você vai perdendo ali, se é que você reconhece ele, né? Mas você vai cada vez menos se reconhecendo nas coisas. Você vai se anulando. E aqui tem várias possibilidades, né? A primeira é você começar a se ressentir demais, né? Porque você daqui a pouco vai ficando cansado, vai ficando cansada, você vai se sentindo anulado, você vai se sentindo anulada, você vai se questionando sobre se as pessoas gostam mesmo de você ou se gostam do fato de você sempre fazer tudo o que elas querem, né? E aí você vai perdendo essa capacidade de se reconhecer. Você vai perdendo a coragem de se colocar, certo? E aí quando você, por exemplo, tenta, quando você fala um não, quando você fala, não, mas eu quero tal coisa, né? As pessoas, por não saberem lidar com esse não, por nunca terem lidado, nunca terem visto você reagir, resistir ou falar das suas vontades, elas vão te cacetar. E aí aí você já tá sem se reconhecer, você já não sabe quem você é, você já perdeu totalmente a habilidade de negociar. O que vai acontecer é que você vai se acovardar ainda mais. Você vai se jogar lá dentro do quarto,
né, figurativamente falando, e não vai querer sair mais. Ou seja, você não vai mais querer falar das suas vontades, do que você quer, você não vai querer se impor. E aí, quanto mais você permanece nessa dinâmica, mais isso corrói a sua personalidade. Então esse é o primeiro aspecto, essa corrosão profunda da sua personalidade, que na verdade nunca vem à tona, justamente porque você nunca se preocupa em fazer isso. E isso consequentemente destrói os seus relacionamentos por causa de tudo isso. Porque, como eu disse, você vai se ressentir, você não vai se reconhecer, você não vai saber mais das suas vontades, você não vai saber se impor, você não vai saber negociar, e aí você vai começar a ter um monte de dúvidas, porque você nunca vai saber se as pessoas gostam de você ou não, certo? E aí, o que vai acontecer, claro, não é? Que uma hora ou outra, talvez você se desgaste, surte e saia desse relacionamento. Né? Mas mesmo assim, você saia com tanta dor, com tanto sofrimento, que você tenha muita dificuldade de se recompor, não é? E também o seu relacionamento ele vai se destruindo, porque todo relacionamento exige negociação. Todo relacionamento. E quanto menos você tiver essa capacidade, não é? Pior esse relacionamento vai ser. Quanto mais ele vai te sugar, mais ele vai te jogar para baixo, certo? Aí daqui a pouco você tem um filho extremamente mimado, uma filha extremamente mimada, namorada extremamente mimados, nunca fazem o que você quer, nunca te reconhecem, cada vez mais são egocêntricas e por aí vai. Então isso corrói sua personalidade e destrói os seus relacionamentos. Logo, ninguém gosta de gente boazinha por causa dessa dinâmica destrutiva que se instala. Elas gostam, na verdade, da tua fraqueza. Elas não reconhecem nem quem você é para poderem ter a chance de gostar de você, não é? Então, a primeira coisa é, poxa, então como eu aprendo a não ser bonzinho, Thiago? Como eu aprendo a não ser boazinha, não é? Olha, primeira coisa que precisamos entender, fora essa dinâmica, é que nós, infelizmente, estamos numa geração soft. Uma geração confortávelzinha, que não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com um monte de coisa, né? Principalmente porque tudo tem na mão, tudo é muito fácil, né? E vão ficando cada vez mais fraquinhas, cada vez mais frágeis. Isso você pode reconhecer, isso é muito, muito natural. Só que assim, isso é muito perigoso, porque elas se tornam fraquinhas, mas se tornam muito reativas, cada vez mais infantis. Isso é um perigo, né? Então, mas de qualquer forma, qual que é o problema aqui? Focando no nosso ponto, né? O que acontece é que as pessoas, elas exaltam a covardia e tentam anular de qualquer forma a força. Então veja, qualquer sinal de força, de se impor, de firmeza e tudo mais, é rechaçado. É grosseria, não é? Eu não acredito que você está falando assim e tudo mais. Então as pessoas reagem, né? E aí a gente vai perdendo o olhar de, mas então o que é força, na verdade? Porque toda vez que eu tento ser uma pessoa forte, firme, falar das minhas coisas, das minhas vontades e tal, eu sou rechaçado, eu sou totalmente anulado, né? E aí o que acontece? Eu corro para covardia. Para não falar o que eu penso, para não falar o que eu quero, para não falar o que eu gosto, fazer tudo que todo mundo quer, principalmente porque eu tenho que me anular para ser igual à maioria, para que, enfim, né, eu até não sofra nenhuma retaliação, tá? Então você vai cada vez mais se anulando, se acovardando, né? E essa é uma discussão que eu comecei no meu Instagram, sobre covardia versus força, né? Inclusive foi muito interessante, teve uma boa atração, digamos assim. Vários alunos meus, inclusive, me pediram para falar mais sobre isso, né? E eu criei uma aula dentro do portal chamada Covardia versus Força, como recuperar a virtude tão necessária no dia a dia. É a aula 68 da Biblioteca de Aulas. E é o seguinte, eu vou te dar essa aula. Exatamente, eu vou dar essa aula para você, gratuitamente. Vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso gratuito a essa aula. Exatamente, é um presente meu para você. Só que é o seguinte, ela pode sair a qualquer momento do ar. Talvez agora mesmo que você esteja assistindo esse vídeo já não esteja mais. Depende, não sei quando você está assistindo, né? Então, para você recuperar esse olhar, entender o que é covardia, entender o que é força, inclusive, o que é covardia, o que é força, o que é covardia na tua vida, o que é força na tua vida, e como recuperar a virtude tão necessária no dia a dia. Inclusive com 2 parâmetros que vão mudar muito a sua compreensão disso. Assista essa aula gratuitamente. É um presente meu aqui para vocês, para que vocês verdadeiramente compreendam esse tema e consigam recuperar a virtude tão necessária no dia a dia. Vai lá e clica, mas, claro, termina de assistir o vídeo aqui, depois vai lá e aí você acessa essa aula, tá certo? Então, a primeira coisa para aprender a não ser bonzinho, até porque vai que você já chegou aqui, a aula não tá mais, né, disponível. Primeira coisa é entender a dinâmica que eu falei. Segunda coisa é assistir a aula, tá certo? Mas vamos supor que você não chegou aqui, a aula não tá mais. Então entenda o seguinte, tá? Primeiro, você precisa entender verdadeiramente essa dinâmica. Olhar para a sua vida e entender
Quando você não é capaz de se impor, quando você não tem coragem, quando você se acovarda, quando você fica meio tenso, porque se você falar o que você pensa, se você falar o que você quer, se você falar talvez o que você queira, as pessoas vão reagir, aí você se acovarda, você se anula, você tem medo. Você reconhece isso? Né? Falo muito disso na aula, inclusive. Você reconhece esse movimento? Se você não reconhecer, não tem como você parar de ser bonzinho, boazinha, cordial demais e tudo mais, porque você não vai nem ver a oportunidade de se impor, né? E aí você se questiona o motivo de você não conseguir, de você ter esse medo, e entenda os efeitos disso. O quanto isso vai corroendo a sua personalidade e o quanto isso vai destruindo os seus relacionamentos. Porque provavelmente você é bonzinho, boazinha e tal, por causa do que eu falei no início. Porque você acha que as pessoas gostam mais de você, porque você acha que as pessoas querem mais ter você na sua presença, mas não é. É porque você é uma pessoa fraquinha que não oferece resistência e por isso elas deixam ali, tá? E quando você se impõe, elas tentam te atacar. E você não deve ficar num lugar que seja essa a dinâmica. Porque, como eu disse, ela te destrói, ela te anula e ela destrói os seus relacionamentos. Não são relacionamentos saudáveis que acontecem nessa dinâmica toda, né? Então você precisa aprender a se impor, mas primeiro você precisa aprender a reconhecer isso, né? E a partir do momento que você vai reconhecendo, o que vai acontecer é que você vai encarando de forma diferente os dilemas do seu dia a dia. Você vai entendendo quando, claro, inclusive até explico melhor isso na aula. Força não é reagir a tudo, isso é fraqueza, isso é impulsividade, isso é infantilidade. Uma criança que não sabe o que é prioridade e que reage a tudo que acontece, né? E hoje temos um monte de adultos infantis que reagem a tudo, né? Que acham que o menor sinal de reprovação é uma coisa, nossa, totalmente pessoal, né? Até falo, tem 2 vídeos que eu indico pra vocês aqui do canal, inclusive. Um que eu falo assim aprenda a não se importar, não leve as coisas para o pessoal, vou deixar aqui. E o outro é pare de ser bonzinho, onde eu já falei um pouco dessa dinâmica. Hoje eu falei de uma forma, acredito eu, de forma um pouco mais aprofundada, mas são contextos um pouco diferentes ali. Então assista esses 2 vídeos, né? E claro, também, né, tem uma aula grátis, que ainda está disponível, pelo menos até o momento está disponível, que é como amadurecer sua personalidade e seus relacionamentos, tá? Assista. De qualquer forma, se ainda está disponível essa aula, assista essa aula, porque ela é o que vai ter vamos dizer assim, o supra-sumo, o ouro aí do que nós estamos falando aqui. Mas, se ela não tiver, assista essas outras aulas ou assista depois, tá? Então, esse é o ponto. Você precisa primeiro recuperar essa capacidade de olhar para si, de olhar para as situações do seu dia a dia e encarar aquilo não como geralmente é, como uma coisa que você vai fazendo, vai deixando de fazer, vai cedendo e não vai oferecendo resistência de forma automática. Não, como oportunidades de você reconhecer a sua personalidade, reconhecer o relacionamento e entender se você deve ou não deve ficar. Porque as pessoas não gostam de gente boazinha, tá? E você não deve ver dessa forma. Você deve buscar o respeito das pessoas. E as pessoas respeitam quem entende quem ela é, quem tem personalidade, quem sabe se impor, quem sabe negociar e quem sabe se colocar. Elas podem até estranhar, podem até reagir, mas elas te respeitam. E, pelo menos o meu conselho é esse. Não queira ficar num lugar que as pessoas gostam de você pela sua fraqueza. Fique num lugar que elas respeitam você por quem você é, pelas suas ideias, pela sua força e pela sua coragem. Em qualquer lugar que desestimule isso, questione-se se você deve ou não ficar. Beleza? Então vai lá, espero que essa aula ainda esteja disponível. Se tiver, vai lá, assista essa aula, deixa eu saber, inclusive, seus maiores aprendizados lá nos comentários. Se você perdeu, poxa, talvez é porque você não está inscrito, não deixou o Fala Mestre, não deu like, então já faça isso para não perder uma próxima aí, beleza? Como eu sempre digo, mais amadurecimento, mais conhecimento, mais amadurecimento, aliás. Grande abraço, até o próximo vídeo.